Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula que nós vamos ter da nossa série Desvendando o Enem, o Vestibular Sem Medo. E nós vamos continuar respondendo todas as questões dos nossos vestibulares passados, começando com a prova do ano passado. Então nós estamos com o Enem 2019, questão 139, isso no caderno amarelo, ok? Então se você tem curiosidade nas outras questões, nas anteriores, a prova de matemática começa da questão 136, então tem todos os vídeos respondidos aqui no canal, então vai aparecer aqui em cima um linkzinho para você voltar, ou então já vai estar na playlist aqui do lado as questões anteriores, tá ok? Então essa questão é uma questão diferente, porque ela não é de cálculo, ela é de geometria, certo? Como se fosse uma geometria, mas não é uma geometria com cálculo. Você vai ter que imaginar uma frase meio que 3D. É exatamente isso que a questão vai pedir, tá ok? Então vamos ler a questão. Fica bem ligado nessa parte de leitura e depois vamos ter nossa resolução. E a questão diz o seguinte: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada a figura. Então, nós temos que a figura é essa daqui, ok? E essas são as iniciais que nós vamos ter. PINE. Tudo tranquilo, né? A escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. Então o primeiro detalhe que nós vamos ter aqui é essa posição ortogonal ao solo, conforme ilustrado a seguir. Já nessa segunda imagem aqui já mostra um pouco oblíqua, um pouco assim de lado, para mostrar que tem profundidade, certo? Para mostrar que essa logomarca aqui está suspensa. Então, é como se aqui tivesse os cabos de aço. Ela está suspensa, ok? E para mostrar para todo mundo que essa imagem ela tem uma profundidade, ou seja, é algo 3D, em 3 dimensões. Ao meio-dia, com o sol a pino, o que quer dizer ao meio-dia? Quer dizer que a iluminação, a sombra formada é do sol de meio-dia, ou seja, ele está literalmente em cima dessa escultura, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, tá ok? Por isso que ele fala aqui posição ortogonal ao solo, ok? Então, a escultura está em posição ortogonal, ou seja, ela já está a 90 graus, em um ângulo de 90 graus, e ele quer saber justamente ao meio-dia. Então, quando nós temos o meio-dia, com o sol a pino, também é aquele sol que nós temos sem fazer nenhuma curva, ou seja, não é um sol em que a sombra ela é na diagonal, é uma sombra em que ela vai ser feita no solo, ela vai ser feita embaixo de você. Isso quer dizer que vai ser o sol de meio-dia, tá? Então, ao meio-dia com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente, ou seja, projetam embaixo dela no chão suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Então aqui nós vamos ter as nossas opções de como nós vamos ver a sombra. Ele não quer saber da figura, ele quer saber como vai ficar a sombra desse objeto com o sol exatamente em cima dele, ok? Então, essa primeira aqui, ela vai ficar
completa fazendo uma sombra sem interrupções. Nessa segunda vão ter algumas interrupções e por aí vai. Então o que é que a gente vai precisar lembrar? Nós vamos precisar lembrar justamente da figura anterior, que é PINE. Então nós vamos ter que ver essa sombra de cima, ok? Então para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que eu vou trazer para vocês e vamos agora para a nossa resolução. Então vamos lá, galerinha. Aqui nós temos como a questão está se desenhando. Então estou com a ajuda aqui de um software 3D para que nós possamos ver. É assim que a questão dá a figura para a gente, fazendo questão de informar para a gente que existe essa profundidade daqui, ou seja, que essa escultura não é só letras finas, ou seja, não é só de frente, não é só 2D, é 3D. E ele quer que nós vejamos o sol de meio-dia, ou seja, a sombra é ortogonal, é de cima para baixo, certo? De cima para baixo, sem nenhuma diagonal, ou seja, o sol está literalmente em cima dessa figura. A sombra não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai ficar exatamente embaixo disso daí. Então, a forma que nós vamos ver é o seguinte: nós temos que ver de cima, ok? Nós vamos ver de cima e nós vamos constatar o seguinte, que esses espaços, ó, antes de girar, esses espaços entre as letras daqui, entre as letras, eles vão ficar sem sombra. Por quê? Porque não tem nenhum material aqui tapando esse sol. Ela só vai ficar escura, lembrando, a sombra ela só fica escura quando a luz bate no material da letra e é projetada no solo. Ou seja, tem algo que está empatando da luz passar. Entre as letras, que é o espaço, ó, não tem nenhuma. Entre as letras, não tem nenhuma aqui, ó. Aqui também, aqui também, aqui também, certo? Entre as letras não tem nenhum espaço opaco. Ou seja, a luz ela vai passar e esse espaço ele tem que ficar claro, ou seja, a sombra não pode estar ali. Beleza? Então, com isso, nós vamos agora rotacionar esse cara para cima, ó. Vamos puxando, 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 puxando. Pronto. Chegamos na vista ortogonal. Nós estamos vendo esse objeto agora de cima. De cima, exatamente como a questão pede que a gente vê. E esse espaço preto é justamente a sombra que vai se formar embaixo. Tá ok? Então, aqui é o P. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a letra P. Aqui é a letra I. Aqui é a letra N. E aqui é a letra E. P-I-N-E. Então, é esse desenho visto de cima que nós devemos marcar na nossa prova. É essa rotação que nós devemos ter na nossa prova, ok? Ela estava assim, a questão nos diz assim, só que ela pede para que nós vejamos ela dessa forma. Então, com isso, nós sabemos que a nossa alternativa é a nossa alternativa letra E, ok? É a última opção que vai dar essa sombra ortogonal em que a questão quer. Então, a resposta que nós temos vai ser a letra E. Tranquilo? Então, nessas questões de rotação, você precisa tentar imaginar essa situação rotacionada do jeito que ele pede. Belezinha? Então, o jeito que ele pede, de novo, é a vista ortogonal, ou seja, a vista de cima. Então, aqui nós vamos ter a letra com seus respectivos espaços P, I, N, E. Tranquilo? Então, fiquem com Deus, continuem estudando, não desistam do sonho de vocês. Essa questão, moleza, moleza,
já foi. E agora vamos aguardar os próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.